Bem, pessoal, retornando aqui para mais uma aula. Hoje, dia 20/8, bastante frio aqui em Guarapuava, vai esfriar ainda mais. Está chegando aqui uma frente fria histórica, né, como para registro aqui nessa aula, 20/8 de 2020, em plena pandemia. Então, como eu havia dito na aula anterior, a aula de hoje nós iremos começar a estudar algumas outras leis de conservação. E especificamente nós trabalharemos com a conservação do momento linear. Só que nós não iremos fazer isso na aula de hoje. A minha abordagem aqui para esse conteúdo inicial ela vai ser um pouquinho diferente do Moisés. Em que sentido? O Moisés ele começa com a conservação de momento linear e aí ele obtém o centro de massa. O que eu irei fazer é um pouco diferente. Eu irei definir centro de massa e a partir do centro de massa eu irei tratar dinâmicas de corpos, de muitos corpos, através da dinâmica do centro de massa e, consequentemente, obter a conservação do momento linear a partir desse resultado. Então, basicamente, agora, o que nós estaremos fazendo? Nós estaremos explorando um pouco mais as leis de Newton, a fim de obter mais leis de conservação. Até agora nós obtivemos as leis de conservação para a energia. E agora nós iremos obter as leis de conservação para o momento linear. Então, na aula de hoje nós iremos tratar de centro de massa. Então, uma boa aula a todos. Então, como eu disse que a minha abordagem vai ser diferente, eu já inicio com um exemplo, tá? Então, o meu exemplo aqui ele é bem simples. Vamos pensar aqui que eu tenho uma barra que ela não tem peso, tá? Ela não tem massa, essa barra, tá? Uma barra imaginária, que ela conecta duas massas, M1 e M2. M1 é diferente de M2. Então, obviamente, vocês que estão aí prestando bastante atenção na aula de física, que prestam atenção na natureza, sabem que se eu colocar uma cunha aqui de equilíbrio, para tentar equilibrar essa barra, se as massas forem iguais, essa cunha aí de equilíbrio ela tem que ficar no meio. Mas e se as massas forem diferentes? Se essas massas forem diferentes, obviamente que eu tenho que puxar essa cunha para a posição eu tenho que tentar aproximar essa cunha da maior massa para que o objeto entre em equilíbrio. E esse ponto aí que eu mantenho em equilíbrio essas duas massas é denominado centro de massa. Ou, nesse caso aí, centro de gravidade. Qual que é a diferença entre centro de massa e centro de gravidade? Então, o centro de massa, dado uma distribuição de vários corpos, eu posso ter um ponto em que eu simplifico essa distribuição de massa para um único ponto e todas as forças externas agirão nesse ponto. Seria como se todas as forças externas que agem no meu sistema de muitas massas agissem em um único ponto. E o centro de gravidade é considerando uma distribuição de várias massas, né, um ponto onde a força-peso atua sobre esse ponto. Então percebam aqui que o centro de massa, se a força-peso ela atuar nesse ponto, ela vai atuar sobre a cunha de modo que vai manter o corpo em equilíbrio. Então, obviamente que eu posso calcular esse esse ponto, e esse ponto aqui ele é calculado da seguinte maneira. A posição do centro de massa ela é calculada da seguinte forma. Massa do corpo 1 vezes a posição do corpo 1, mais massa do corpo 2 vezes a posição do corpo 2, dividido por M1 mais M2, que é a massa total. Então, o que significa isso? Significa que o produto aqui da massa total vezes a posição do centro de massa
ele é igual o produto das massas individuais vezes suas respectivas posições. Então, seria um ponto no qual toda a massa da distribuição estaria concentrada, tá bem? Então, como eu poderia fixar essa ideia? Eu posso fixar essa ideia aqui de centro de massa considerando um outro exemplo muito importante, tá? A forma de se calcular o centro de massa é através de uma média ponderada, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo aqui que vai análogo ao cálculo do centro de massa, só que é para calcular a média de tamanho de pregos, tá? Então, o que acontece aqui? Vou escrever o exemplo, depois eu explico. Então, considere aqui que eu tenho duas caixas de prego. A primeira caixa ela tem N1 pregos com comprimento L1 e a segunda caixa de pregos ela tem N2 pregos com comprimento L2. A minha pergunta é, supondo que N1 é igual a N2, qual é o comprimento médio dos pregos nessa distribuição de tamanho de prego? Aí, se N for igual nas duas caixas, obviamente que a média do tamanho dos pregos ela é somar o comprimento de um prego e o comprimento do outro prego dividido por 2. Mas no caso aqui, N1 pode ser diferente de N2. E aí a gente tem que fazer um negócio que chama-se compensação. E essa compensação, ela é feita utilizando um fator de peso. Então, no caso aqui, para calcular o comprimento médio dos pregos, o que você tem que fazer? Você vai ter que pegar o comprimento médio aqui, ele vai ser o quê? O número de pregos da caixa 1 dividido pelo número total de pregos vezes o comprimento dos pregos da caixa 1 mais o número de pregos da caixa 2 vezes o comprimento dos pregos da caixa 2 dividido pelo número total de pregos. Então, eu preciso identificar um fator de peso. E o fator de peso aqui no caso, ele é a quantidade de pregos que existe numa caixa comparada com a quantidade total. Então, obviamente, se houver mais pregos com comprimento L1, a minha média ela vai tentar se aproximar de L1. E a mesma coisa acontece, se houver mais pregos com comprimento L2, a minha média tende a se aproximar de L2. Por outro lado, se o número de pregos forem iguais, N1 igual a N2, o fator de peso é igual e a média ela se torna uma média simples, ok? Então, o fator de peso aqui, de compensação, é justamente o número de pregos que existe numa caixa perante o total. Vocês vão perceber aqui que eu posso reescrever essa expressão de uma forma similar ao cálculo do centro de massa. Vai ficar N1, L1 mais N2, L2 dividido por N1 mais N2. Então percebam que ela tem a mesma estrutura, ou seja, o que eu posso interpretar como centro de massa, obviamente uma linha, né? Distribuído na direção X. Se eu tenho um conjunto de massas aí distribuído na direção X. Então, a abscissa do centro de massa, ela é obtida por média ponderada, onde o fator de peso, ele é a fração da massa do corpo perante a massa total. Então, esta é a definição de centro de massa. Então, é uma média ponderada onde eu consigo determinar a posição do centro de massa e essa média ponderada, o fator de peso dessa média é a fração da massa individual perante a massa total. Então, já sabendo o que é centro de massa, eu posso estender o cálculo do centro de massa para uma distribuição qualquer de massas, né? Então vamos pensar o seguinte, eu tenho N massas distribuídas em uma linha. Então, para N massas distribuídas em uma linha, eu vou pensar isso aqui, Tem direção X, vou ter aqui
M1, M2, M3 e assim por diante, tá bem? Então, qual é a posição do meu centro de massa para essas N massas distribuídas em uma linha? Então, a posição do centro de massa aqui, ela pode ser calculada como M1x1 mais M2x2 mais 3 pontinhos MN/XN dividido por M1 mais M2 mais 3 pontinhos MN. Ok? Então, uma forma de representar isso de maneira mais simplificada é através de uma somatória. Então, eu posso escrever isso como uma somatória, tá? Então, a primeira somatória aqui, ela vai ser a somatória de I de 1 até N de MI vezes XI, que vai dar isso aqui M1x1, M2x2, M3x3, até MNXN. E a outra somatória que está dividindo aqui é a somatória de I de 1 até N de MI. Então, eu posso pegar aqui, ó, e ainda simplificar mais ainda, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tomar a somatória de M como sendo o emão, ou seja, a massa total. Então, a somatória de MI de 1 até N, ela pode ser escrita como sendo M1 mais M2, e eu posso chamar isso aqui de emão, que é a massa da distribuição. Então, desta forma aqui, eu posso escrever o meu X do centro de massa como sendo 1 sobre emão, somatória em I de 1 até N de MI/XI. Então, de forma bem mais simplificada. Então, a minha pergunta é, e se eu agora, ao invés de ter massas distribuídas ao longo de uma linha, eu tenho massas distribuídas no espaço? Como que eu calculo o centro de massa? Muito simples, você vai ter que calcular o centro de massa da distribuição em X, em Y e em Z. E aí, essas 3 coordenadas, ela vai te dar um ponto no espaço, e esse ponto no espaço é o centro de massa da distribuição. Então, eu peguei 3 pontos aqui por simplicidade, tá? Eu vou escrever quais são as expressões para cálculo do centro de massa para um conjunto de pontos materiais distribuídos no espaço, tá? Todas essas contas aqui nós estamos fazendo para pontos materiais, tá? Não para corpo extenso, tá? Próximo passo é estender essa expressão para o corpo extenso, mas por enquanto nós estamos tratando de pontos materiais. Então, para um conjunto de N pontos materiais, você vai ter a posição do centro de massa em X, que vai ser 1 sobre M, somatória em I de 1 até N de X e MI/XI. Mesma coisa para Y. O Y do centro de massa é 1 sobre emão, somatória em I de 1 até N de MI YI, e o Z do centro de massa, da mesma forma, é calculado como somatória de 1 até M, somatória de 1 até N de MI ZI. Então, o que significa isso? Significa o quê? Ó, que você vai pegar esse ponto aqui, ó, achar a coordenada X dele, e vai multiplicar pelo valor da massa. Você vai pegar este ponto aqui, ó, e vai achar a coordenada X dele, e vai multiplicar pela massa. E o mesmo acontece com esse ponto, você vai achar a coordenada X dele, né? Então você vai ter que pegar aqui, né, fazer a projeção em Z e depois em X, não importa, né? Você vai ter que dar um jeito de achar a coordenada X dele.
E aí multiplicar pela sua massa, somar e dividir pela massa total. E o mesmo para Y e para Z, tá? E não precisa de prática nem habilidade para calcular o centro de massa de pontos materiais. A única coisa que você precisa é ter a coordenada, né, dos pontos materiais e, além disso, além de ter a coordenada, você precisa saber da massa deles. Tendo coordenada e massa, você calcula o centro de massa de qualquer distribuição. Então, como eu havia dito, agora nós iremos determinar qual é o centro de massa de um corpo contínuo, ou seja, não de uma distribuição de massas, tá? De um corpo extenso. E aí, pessoal, não tem dificuldade nenhuma para calcular o centro de massa de um corpo contínuo, porque um corpo contínuo ele pode ser considerado como um composto por infinitos pontos materiais. E aí, o que acontece? Aquela somatória ali, ela pode ser convertida em uma integral, e aí você soma num contínuo de pontos materiais. Ali você está somando num discreto de pontos materiais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o limite com o meu elemento de massa, ele tenda a zero. Bem, então o que eu tenho aqui? Como eu disse para vocês, um corpo contínuo, ele pode ser ele pode ser construído como um corpo contendo infinitos pontos materiais. Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o meu elemento de massa ele tender a zero. E é isso que eu vou fazer aqui, ó. Então, a minha expressão para o cálculo do centro de massa é somatória em I de xi mi dividido por somatória de mi, ok? Então, o que nós temos aqui? No limite com ΔM tendendo a zero, essa é a definição de integral. Então, eu vou ter a integral de x dm dividido por a integral de dm. Só que a integral de dm é o próprio m, que vai ser a massa total do corpo. Então, o meu x de C do centro de massa para um corpo extenso, ele vai ser 1 sobre m, a integral de x de dm. Ou seja, onde dm é o meu elemento infinitesimal de massa, tá bem? E aí o mesmo pode ser feito agora para y e para z. Então, na aula de hoje nós conseguimos, né? Então, só recapitulando o que eu fiz aqui. Então, tomando o mesmo procedimento de limite com elemento de massa tendendo a zero, eu posso obter que a posição do centro de massa em y para um corpo extenso, ele é 1 sobre m, a integral de y dm, onde dm é o elemento infinitesimal de massa, e a posição z do centro de massa para um corpo extenso, ela é 1 sobre m, a integral de z de dm. Eu não costumo fazer muitos exemplos, mas nesse caso de centro de massa é interessante fazer alguns exemplos. Então, na próxima aula nós iremos resolver alguns exemplos sobre o centro de massa, e na próxima aula nós iremos estudar a dinâmica de corpos, tá? Então, dinâmica de pontos de materiais a partir do referencial, a partir do movimento do centro de massa. E a gente vai ter uma conclusão muito importante quando nós estudamos a dinâmica do movimento de pontos materiais a partir do movimento do centro de massa, tá, pessoal? Então, muito obrigado por assistirem às minhas aulas e bons estudos para vocês.